tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre mais um livro incrível de Stephen King sobre a escrita. E é bem diferente porque aqui nós temos um livro praticamente didático. Eu só não diria didático porque é mais uma conversa, não é de um escritor apaixonado por aquilo que faz. Ele fala inclusive de uma forma muito aberta. Às vezes eu acho até exagerado, tem coisas que eu penso, poxa, King, não precisava ter falado isso. É uma conversa, então, bem aberta ali com os seus leitores, ele tentando responder algumas perguntas. Por exemplo, como você consegue escrever tanto, tão bem, em tão pouco tempo, porque King é um autor que tem mais de 60 livros quase aí publicados, não é? E assim, durante anos, né, toda a sua vida foi dedicada a isso e ele escreve muito rápido. Mas como eu consigo trabalhar, né, escrever um livro tão bom, né, quanto o King? Porque ele tem essas características, ele é muito hábil em escrever. Ele escreve muito bem, ele ambienta tudo muito bem, os personagens dele são sempre muito bem escritos, muito carismáticos, que você se importa, né, que você ama, enfim, por mais esdrúxulas que sejam as histórias e, enfim, os contextos, porque ele é um autor que geralmente escreve terror, muitas vezes ali puxado para o sobrenatural. Então, né, mas isso não importa, o que importa é a viagem, é a história, é você estar ali com o personagem. É por isso que o King se tornou um dos meus autores preferidos, porque eu gosto mesmo da escrita dele e eu achei maravilhoso ele escrever um livro falando então um pouquinho sobre isso, como é escrever, a paixão dele sobre a escrita e tudo mais. Bom, ele vai contar um pouco sobre a vida pessoal dele, né, e de onde veio toda essa paixão pela escrita e tudo mais. Vai falar algumas coisas muito pessoais e ele vai citar muitas vezes exemplos, né, textos, livros que ele mesmo escreveu, tá? Para dar essa ideia de como é um personagem, como fazer um personagem, como fazer uma história, como criar um texto. Né? Ele vai falar da parte criativa e ele vai falar também da parte mais técnica. Por exemplo, ele vai tentar responder o que um bom autor precisa. Bom, conhecimento técnico, ele precisa ter conhecimento da gramática, ele precisa ler muito e escrever muito. E nem sempre tudo que ele vai escrever é bom, é perfeito, por isso que tem que ser feito revisão, mas nós já vamos chegar lá. Então ele vai responder isso, né? Que um leitor precisa ler muito e estudar, ter gramática e produzir um texto de uma forma que não pareça falso. Tanto é que aqui nós vamos ter, não é? Usar palavras difíceis para mostrar o quanto é inteligente, o quanto é culto, o quanto não sei o quê. Mas ele não pode colocar palavras na boca de certos personagens e você como leitor pensar, esse personagem jamais diria isso. Esse personagem não é tão bem instruído, ele jamais usaria tal palavra. Percebe? Então é isso que ele quer dizer, que você tem que ter, acima de tudo, sensibilidade, passar credibilidade ao personagem que você está né, ali desenvolvendo. Aí ele vai entrar, inclusive, nessa questão dos palavrões, né, que muitas vezes ele é muito criticado por utilizar palavrões, essa coisa toda, mas aí ele vai dizer, não, tem coisas que, poxa, um personagem ali, ao bater, por exemplo, né, o pé na quina, né, da cama, ele jamais diria, poxa vida, droga. Ele vai falar merda, ou talvez um palavrão até pior, né? Vai falar realmente um palavrão. Então, assim, tem coisas que cabe a determinado personagem e coisas que não. Você vai ver o texto, tá? Trabalhado, com algumas modificações, e essa então é a parte da reescrita. Primeiro você escreve tudo do jeito que tiver a mente, sem se importar com a dinâmica, né, da frase, a cadência, a musicalidade da frase, as palavras bonitas e tudo mais, sem se importar com isso. Depois você vai reagrupando, tirando palavras, trocando palavras, né? Aquilo que eu falei, colocando algo mais coerente com determinado personagem.
essa é uma das ferramentas básicas. Primeiro, ler muito, escrever muito, e depois que você escrever muito, como ele diz, você escreve tudo de portas fechadas e depois você reescreve de portas abertas. Ou seja, as pessoas vão ter acesso a esse seu trabalho. Tudo que ele faz, ele mostra depois para sua esposa, né, para Tabitha King, né, e enfim, ela sempre foi muito importante nisso. Ele vai contar, inclusive, a história do primeiro livro que ele escreveu, que foi Carrie, a Estranha. Então ele teve toda aquela ideia, não é? É somente ele ali, e começou a escrever. E ele vai dizer aqui, porque eu sempre sou o primeiro leitor das minhas histórias. Eu me coloco nesse lugar, eu não me considero autor, eu me considero o primeiro leitor. Quando ele escreveu Carrie, a Estranha, ele escreveu tudo que veio à mente. E aí, ele não gostou, não curtiu a personagem, não gostou da Carrie, achou ela muito submissa, ele estava tendo dificuldades, ele achou que, poxa, eu não sei do que eu tô falando aqui. Eu tô contando a história de uma moça, uma adolescente, uma menina, uma mulher adolescente, eu não entendo nada disso, desse universo feminino, e menstruação e essa coisa toda, eu não entendo nada. Como é que eu vou escrever, né, a respeito disso? Então, assim, ele se sentiu perdido, achou um lixo, achou inverossímil, ele não curtiu, jogou fora. A esposa dele encontrou aquele material e disse, não, você tem um trabalho muito bom aqui, vamos adiante. Não, não presta, não tá legal, não sei o que, não sei o que. Não, eu te ajudo, né? É contexto que você quer saber como é o universo feminino, eu te conto quando eu era criança, quando eu era adolescente, como é que era estudar, como é que eram as meninas, o que as meninas faziam no banheiro, como é que eram as brincadeiras das meninas, essa coisa toda. Então, ele né, recebeu aí essa ajuda e essa inspiração da mulher dele. E mais do que isso, um incentivo para continuar um trabalho que ele mesmo não curtiu. Né? Então, assim, ele escreveu para ele mesmo e não gostou. Só que ele, como autor, ele aprendeu que primeiro eu escrevo para mim. Só que a partir do momento que eu escrevi, ainda que eu não curta, eu tenho que trabalhar aquilo de modo que aquilo encante, de modo que aquilo pode ser bom para o outro leitor, né? Então, a partir do momento que aquilo sai da cabeça dele, não pertence mais a ele, pertence ao mundo, pertence ao leitor, né? Que vai tirar as suas próprias conclusões. E isso é muito interessante, isso é muito legal. E só para exemplificar isso, de que o autor muitas vezes não tem domínio da sua própria criação, nesse sentido de que ele escreveu algo e esse algo não pertence mais a ele, é o personagem que vai dominando, e sabe, ele começa a escrever e é o personagem que vai guiando a história, por isso que ele se considera sempre o primeiro leitor. Quando, por exemplo, ele escreveu toda a trilogia Bill Hodges, que é maravilhosa, eu amo, e ele começou a escrever a Holly Gibney. Ela era apenas uma coadjuvante, e ela tomou uma dimensão tão grande no primeiro livro, né? Quer saber? Ela vai voltar no segundo, com ainda mais delicadeza, com ainda mais protagonismo, né? E voltou no terceiro livro da trilogia Bill Hodges. Todo mundo se encantou e Holly Gibney é a minha personagem principal. Ela foi tomando, então, um rumo, nem o King esperava isso, tá? Ela foi tomando um rumo diferente, ela foi crescendo tanto, ganhou um livro próprio, Holly. Ela mesmo foi ali dirigindo a história, dirigindo os caminhos ali, né, até ela se tornar essa grande protagonista, né, da sua própria história, que o King nem sequer esperava, não sonhava isso aí num primeiro momento. Então olha que interessante, né, ele se deixa guiar, né, pelo personagem, pela própria história. Muitas vezes ele começa uma coisa, pensa num vislumbre ali do que pode ser no final, só que conforme ele vai escrevendo, tudo pode tomar um rumo diferente de acordo com os personagens vão ali se movimentando. Então, isso é que é legal, né? Essa é uma das grandes dicas dele, né? Deixar os personagens, deixar a história te guiar. E em tudo que ele fala aqui, gente, o que eu mais gostei realmente é a paixão que ele tem pela escrita. E isso é nítido nos livros dele, tá? O quanto ele se dedica, o quanto ele gosta de escrever, de contar histórias e tudo mais. E o jeito que ele conta histórias é muito bom. Então ele vai partir desse princípio, vai começar então a dizer quais são as técnicas, as
pequenas ferramentas que ele utiliza, mas, sobretudo, é ler muito, escrever muito, dominar a gramática, sim, mas com cuidado para não, né, soar falso, como eu disse. Você tem que ter um domínio, tem que conhecer né, a gramática, tem que saber falar, conhecer várias palavras, né, ter um vocabulário extenso, mas isso não quer dizer que você tem que gastar tudo em livro, pode soar pretencioso, pode soar falso, entende? Então é mais ou menos isso. Então você escreva tudo que vem à sua mente, a história, escreva de portas fechadas, revise como ele faz sempre, enxugando, tirando aquilo que não é necessário. Quando eu comecei a ler esse livro, eu falei, beleza, porque eu quero saber como é escrever. Porque assim, se eu fosse escritora, se eu quisesse escrever alguma coisa hoje, eu teria uma tremenda dificuldade. Por exemplo, eu estou escrevendo um livro onde o meu personagem, tá? Eu tenho vários personagens, um deles é um piloto de avião, o outro é um advogado. Beleza, eu estou escrevendo sobre eles. Aí tá. Como é que eu vou escrever sobre um piloto de avião, sendo que eu não tenho a menor ideia do que acontece, tá? Dentro de uma aeronave, controles, comandos, protocolos, palavras que eles mais utilizam, jargões, não sei, tá? Não sei. E como é que eu vou conseguir falar, fazer descrever um personagem que seja verossímil, né, que seja passável, que as pessoas comprem. Enfim, essa é a minha grande dificuldade. Eu quero saber como é que um autor consegue fazer isso. Por exemplo, eu sempre me questionei, um livro que eu admiro demais é O Morro dos Ventos Uivantes, da Emily Brontë. E, gente, como pode... Eu fico fascinada. Uma moça que cresceu numa bolha, né? O pai era religioso e tudo mais, então assim, ela era uma mocinha que cresceu naquela bolha, naquela família, não tinha grandes experiências de vida, de mundo, enfim, não conhecia muita gente, não namorou, nunca foi casada. Como pode uma moça assim falar com tanta clareza, falar de um relacionamento tão doido, mas tão profundo ao mesmo tempo, de homem e mulher, não que tenha nada sexual, não que tenha não, mas assim, ela entende a alma humana, os relacionamentos humanos, principalmente um tão conturbado, tão doentio, tão estranho, né, como um dos protagonistas desse livro. Então, como ela consegue fazer isso, eu fico fascinada, como ela consegue criar personagens tão maravilhosos e fazer aquilo parecer real, né? Eu digo, de onde ela tirou isso, essa inspiração, sendo que ela não conhece, sendo que ela nunca viveu, né? Isso me fascina. Isso eu queria saber, eu confesso. E eu vou ficar continuando querendo, porque a verdade é que isso é um dom, não é? É um dom, infelizmente é para poucos, é um dom. Fica aqui a dica, com certeza você vai gostar muito, principalmente para quem de verdade quer escrever, tem dicas muito preciosas, como eu falei, né? Vai contar aí algumas historinhas, né, de como foi a criação de alguns de seus maiores livros, né? Qual foi o start, qual foi a ideia, né, principal, porque tudo começa com uma ideia, com um brainstorm. Todos os livros começaram assim, né, de alguma coisa que desencadeou, olha, isso aqui dá uma boa ideia, olha, isso aqui dá uma boa história. Coisas que muitas vezes ele viveu, né? Por exemplo, o próprio livro Cujo, né? Não sei se eu já contei a história de um São Bernardo ali raivoso, né? Assim, mas um bicho mau mesmo. Tudo surgiu quando um dia o King, ele foi levar sua moto no mecânico e de repente apareceu lá um São Bernardo, né? Fica tranquilo, ele é bonzinho, né? O dono falou, tá bom. Ele, né, se aproximou, o cachorro veio, né, ele lá de boa, ele é bonzinho e tal, só que o cachorro avançou. E se o cara não chegasse a tempo, né, nossa, tinha estraçalhado, porque o São Bernardo é um cão enorme, né? E aí ele teve essa ideia, imagine uma mulher, não, um homem não, uma mulher, não, uma moto não, um carro, uma mulher que vai levar um carro em uma oficina e o cara não tá em casa, só que aí o carro desliga, não funciona, não tem como ela dar partida, ela tá com o filhinho dela, tá um calor absurdo de mais de 50 graus, dentro do carro então isso tá pior ainda, e tem um cachorro assassino, tem um cachorro louco aí fora,
querendo pegar os dois, ou seja, ela não pode fazer nada, o carro não anda, ela não consegue sair e ela tá presa. Né? Poxa, isso dá uma boa ideia. E foi aí que ele escreveu Cujo. E ele vai dizer que, inclusive, esse livro Cujo, ele escreveu, mas ele não se lembra muita coisa, porque né, nessa época ele estava meio doidão, porque ele utilizava drogas e bebia e essa coisa toda. Ele estava meio doido. E ele lamenta muito, porque é um livro que ele gosta, ele queria ter lembranças, né, de como foi o processo criativo, ele queria lembrar, porque é esse o prazer do escritor, né? Escrever, enquanto ele estava lá escrevendo. Puxa vida, eu perdi o prazer de acompanhar ali o nascimento de uma obra, né? Porque para todo autor, uma obra é um filho, né? É um filho verdadeiramente, né? Que ele tem aquele cuidado todo, acompanha, né? Até do desenvolvimento e tudo, até o final, até o livro ser levado ali ao editor e tudo mais. Então, assim, é interessante, muito, muito interessante. Então fica aí a dica, com certeza você vai gostar de Stephen King. Então, um livro muito, muito bom sobre a escrita. E até a próxima.